Parte 1. Aceso. Shallan, Kaladin, Dalinar. 1. Santide. Para ser perfeitamente franca, o que aconteceu nesses últimos 2 meses é de minha responsabilidade. A morte, destruição e dor são meu fardo. Eu deveria ter visto o que ia acontecer. E eu devia ter impedido. Do Diário Pessoal de Navani Collin, GZZ, ano de 1174. Shallan pegou o fino lápis de carvão e traçou uma série de linhas retas irradiando de uma esfera no horizonte. Aquela esfera não era exatamente o Sol, nem uma das luas. As nuvens delineadas em carvão pareciam fluir na sua direção. E o mar abaixo delas. Um desenho não podia expressar a natureza bizarra daquele oceano, feito não de água, mas de pequenas contas de vidro translúcido. Shallan sentiu um arrepio ao se lembrar daquele lugar. Jasnah sabia muito mais sobre ele do que admitia a sua pupila, e Shallan não sabia ao certo como perguntar. Como exigir respostas depois de uma traição como a dela? Só alguns dias haviam se passado desde aquele evento, e Shallan ainda não sabia exatamente como seu relacionamento com Jasnah prosseguiria. O convés sacudia enquanto o navio virava de bordo, velas enormes tremulando acima. Shallan foi forçado a agarrar a balaustrada com a mão segura coberta para se firmar. O capitão Tosbeck dissera que até então os mares não estavam tão ruins para aquela parte dos estreitos de longa fronte. Contudo, talvez ela tivesse que ir para a parte de baixo do convés se as ondas e os movimentos piorassem muito. Shallan soltou o ar e tentou relaxar enquanto o navio se aquietava. Um vento gelado soprou e esprenos de ventos uniram pelas correntes de ar invisíveis. Toda vez que o mar se encrespava, Shallan recordava aquele dia, aquele oceano alienígena de contas de vidro. Ela baixou novamente os olhos para o que havia desenhado. Só havia vislumbrado aquele lugar e seu esboço não era perfeito. Ela franziu o senho. No seu papel, um padrão havia se erguido como uma marcação em relevo. O que ela havia feito? Aquele padrão era quase da largura da página, uma sequência de linhas complexas com ângulos agudos e repetidas formas de cabeça de flecha. Seria um efeito de desenhar aquele lugar estranho, o lugar que Jasnah dissera se chamar Shadesmar? Shallan moveu sua mão livre de modo hesitante para sentir os relevos anormais na página. O padrão se moveu, deslizando através da página como um filhote de cão machado debaixo de um lençol. Shallan deu um gritinho e pulou do seu assento, deixando cair a prancheta de desenho. As folhas soltas caíram sobre as tábuas, flutuando e depois se espalhando ao vento. Marinheiros próximos, tailenos com longas sobrancelhas brancas penteadas para trás das orelhas, se apressaram em ajudar, agarrando folhas no ar antes que pudessem voar para fora do barco. A senhorita está bem? Indagou Tosbeck, olhando para ela de uma roda de conversa com seus oficiais. O baixo e corpulento Tosbeck vestia uma faixa larga e uma casaca dourada e vermelha, combinando com um chapéu em sua cabeça. Usava as sobrancelhas voltadas para cima e enrijecidas de leque em cima dos olhos. Estou bem, capitão, respondeu Shallan. Só me assustei. E Albe se aproximou, oferecendo as páginas. Sua parafernalha, senhorita. Shallan levantou uma sobrancelha. Parafernália. Pode ser, o jovem marinheiro sorriu. Estou praticando umas palavras bonitas. Elas ajudam um sujeito a obter uma companhia feminina razoável, sabe? O tipo de jovem que não fede demais e tem pelo menos alguns dentes sobrando. Que adorável, replicou Shallan, pegando as folhas de volta. Bem, dependendo da sua definição de adorável, pelo menos. Ela suprimiu o impulso de continuar com os gracejos, olhando desconfiada para a pilha de páginas em sua mão. A imagem que havia desenhado de Shadesmar estava no topo e não apresentava mais as estranhas marcas em relevo.
O que aconteceu? Perguntou Yalbe. Um caranguejo subiu pelas suas pernas ou algo assim? Como de costume, ele vestia um colete aberto e um par de calças folgadas. Não foi nada, disse Shallan baixinho, guardando as páginas na bolsa. Yalbe fez uma pequena saudação. Ela não fazia ideia de por que ele desenvolvera esse hábito e voltou a amarrar o cordame com os outros marinheiros. Ela logo escutou risadas dos homens perto dele e, quando olhou na sua direção, viu esprenos de glória dançando ao redor da cabeça de Yalbe. Eles tomavam a forma de pequenas esferas de luz. Ele estava aparentemente muito orgulhoso de seu gracejo. Shallan sorriu. Foi de fato fortuito que Tosbek houvesse se demorado em Kharbranch. Ela gostava da tripulação e estava feliz que Jasnah os tivesse escolhido para sua viagem. Shallan se recostou na caixa que o capitão Tosbek havia ordenado que fosse amarrada na balaustrada para que ela pudesse apreciar o mar enquanto navegavam. Tinha que tomar cuidado com os espinhos, que não eram lá muito bons para seus desenhos, mas, contanto que o mar não estivesse agitado demais, a oportunidade de contemplar as águas valia a pena. O vigia no topo do cordame gritou. Shallan estreitou os olhos na direção que ele apontava. Eles não estavam distante da terra, navegando paralelamente à costa. De fato, haviam atracado no porto na última noite para se abrigar de uma grande tormenta. Ao navegar, era preciso estar sempre perto do porto. Aventurar-se em mar aberto, onde era possível ser surpreendido por uma grande tormenta, era suicídio. A mancha escura ao norte eram as terras geladas. O mar em grande parte desabitado junto da borda inferior de Rochar. Ocasionalmente, ela vislumbrava penhascos mais ao sul. Tailená, o grande reino insular, formava outra barreira ali. Os estreitos passavam entre as duas. O vigia havia encontrado algo nas ondas a norte do barco, uma forma oscilante que de início parecia ser um grande tronco. Mas não, era muito maior que isso e mais largo. Shallan se levantou, estreitando os olhos, enquanto o objeto se aproximava. Por fim, identificou uma concha verde amarronzada em forma de domo, com o tamanho de cerca de 3 barcos a remo amarrados juntos. Enquanto passavam, a concha veio ficar ao lado do barco e, de algum modo, conseguiu acompanhá-lo com a parte de cima da superfície entre 1,80 m e 2,5 m. Um santide. Shallan inclinou-se sobre a balaustrada, olhando para baixo, enquanto os marinheiros tagarelavam animadamente, vários deles se juntando a ela e tentando ver a criatura. Santidin eram tão reclusos que alguns livros alegavam que estavam extintos e que todos os relatos modernos de avistamentos não eram fidedignos. A senhorita dá mesmo sorte, disse Yalbe, gargalhando enquanto passava por ela com uma corda. A gente não via um Santide há anos. Ainda não está vendo um, corrigiu Shallan. Só a parte de cima da sua concha. Para sua decepção, as águas escondiam todo o resto, exceto pelas sombras nas profundezas, que poderiam ser longos braços se estendendo para baixo. As histórias alegavam que os animais às vezes seguiam navios durante dias, esperando no mar enquanto um barco atracava no porto, e seguindo-o de novo quando a embarcação partia. Sempre só dá para ver a concha, disse Yalbe. Pelas paixões, isso é um bom sinal. Shallan agarrou sua bolsa. Ela capturou uma lembrança da criatura ao lado do navio, fechando os olhos, fixando a imagem na cabeça para que pudesse desenhá-la com precisão. Mas desenhar o quê? Ela pensou. Uma protuberância na água? Uma ideia começou a se formar em sua cabeça. Vocalizou-a antes que pudesse pensar melhor. Traga-me aquela corda, disse ela, voltando-se para Yalbe. Luminosa? Respondeu ele, hesitando. Amarre um laço e uma ponta, pediu Shallan, apressadamente colocando a bolsa sobre o banco. Preciso dar uma olhada no Santide. Nunca coloquei a cabeça debaixo d'água no oceano. Será que o sal dificulta a visão? Debaixo d'água? Disse Yalbe, a voz subitamente aguda. Você não está amarrando a corda.
Porque não sou um idiota tormentoso. O capitão vai cortar minha cabeça se... Chame um amigo, continuou Shallan, ignorando e pegando a corda para amarrar uma extremidade a um laço pequeno. Vocês vão me baixar pela lateral do barco e eu vou dar uma olhada no que está debaixo daquela concha. Você entende que ninguém jamais fez um desenho de um Santide vivo? Todos os cadáveres que apareceram nas praias já estavam em avançada decomposição. E como os marinheiros consideram que casar essas coisas dá má sorte? Mas é má sorte, interrompeu Yalbe, com uma voz cada vez mais fina. Ninguém vai matar um deles. Shallan terminou o laço e foi rapidamente até a lateral do navio, os cabelos ruivos voejando ao redor do rosto enquanto ela se inclinava sobre a balustrada. O Santide ainda estava lá. Como ele conseguia acompanhá-los? Ela não via barbatanas. Olhou de volta para Yalbe, que segurava a corda, sorrindo. Ah, Luminosa. Isso é vingança pelo que eu disse sobre seu traseiro para Brensneck? Foi uma brincadeira, mas a senhorita me pegou direitinho. Ele parou de falar quando ela o encarou. Raios, a senhorita está falando sério. Eu não vou ter outra oportunidade como essa. Naladan perseguiu essas criaturas durante a maior parte da vida e nunca conseguiu dar uma boa olhada em uma. Isso é loucura. Não, é conhecimento. Eu não sei como vou enxergar através da água, mas preciso tentar. Yalbe suspirou. Nós temos máscaras, feitas de uma carapaça de tartaruga com vidro em orifícios perfurados na frente e bexigas ao longo das bordas para a água não entrar. A senhorita pode enfiar a cabeça debaixo d'água com uma delas e ver. Nós as usamos para verificar o casco na doca. Maravilhoso! Mas claro que vou ter que pedir permissão ao capitão para usar uma. Ela cruzou os braços. Muito esperto da sua parte. Muito bem, vá em frente. De qualquer maneira, era improvável que conseguisse levar a ideia a cabo sem que o capitão descobrisse. Yalbe sorriu. O que aconteceu com a senhorita em Kharbrandt? Na sua primeira viagem conosco, era tão tímida que parecia que ia desmaiar só de pensar em partir de barco da sua terra natal. Shallan hesitou, então percebeu que estava ruborizando. Isso é um tanto quanto imprudente, não é? Se pendurar de um navio em movimento e enfiar a cabeça dentro d'água? Disse Yalbe. É, um pouco, sim. Você acha que poderíamos parar o navio? Yalbe deu uma gargalhada, mas saiu apressado para falar com o capitão, entendendo a pergunta como uma indicação de que ela ainda estava determinada a levar seu plano adiante. E estava mesmo. De fato, o que aconteceu comigo? Ela se perguntou. A resposta era simples. Ela tinha perdido tudo. Roubara Jasnah Kholin, uma das mulheres mais poderosas do mundo, e, ao fazer isso, não só perdeu sua chance de estudar, como sempre sonhara, mas também havia condenado seus irmãos e sua casa. Ela fracassara, total e miseravelmente. E conseguira dar a volta por cima. Não saíra incólume. Sua credibilidade com Jasnah fora seriamente prejudicada e sentia que havia praticamente abandonado sua família. Mas algo na experiência de roubar o transmutador de Jasnah, que de qualquer modo acabara se revelando falso, e depois ser quase morta por um homem que pensava estar apaixonado por ela. Bem, agora tinha uma ideia melhor de quão ruins as coisas podiam ficar. Era como se antes ela temesse a escuridão, mas agora a havia adentrado. Experimentar alguns dos horrores que a aguardavam ali, por mais terríveis que fossem, pelo menos ela sabia. Você sempre soube, sussurrou uma voz bem fundo dentro dela. Você cresceu em meio aos horrores, Shallan. Só não se permite recordá-los. Mas o que é isso? Indagou Tosbeck, enquanto se aproximava com sua esposa, Asli, ao lado dela. A mulher minúscula não falava muito. Estava vestida com uma saia e blusa amarelo vivo, um lenço de cabeça cobrindo todo o cabelo, exceto pelas sobrancelhas brancas que a havia enrolado junto das bochechas. A senhorita quer nadar? Disse Tosbeck. Não pode esperar até chegarmos ao porto?
Conheço algumas áreas agradáveis onde a água não é tão fria. Eu não vou nadar, respondeu Shallan, enrubescendo ainda mais. O que poderia vestir para nadar com homens por perto? As pessoas realmente faziam isso? Preciso dar uma olhada mais de perto no nosso companheiro. Ela acenou na direção da criatura marinha. Senhorita, sabe que não posso permitir algo tão perigoso. Mesmo que parássemos o navio, e se a fera machucasse? Dizem que são inofensivas. Elas são tão raras como podemos saber com certeza. Além disso, há outros animais nesses mares que podem machucá-la. Água-rubras caçam por aqui com certeza, e podemos estar em águas rasas o bastante para que cornaques causem problemas. Tosbeck balançou a cabeça. Sinto muito, mas não posso permitir. Shallan mordeu o lábio e descobriu que seu coração batia de modo traiçoeiro. Queria insistir, mas aquele olhar decidido a fez murchar. Muito bem. Tosbeck deu um largo sorriso. Vou levá-la para ver algumas conchas no porto em Amidlaten, quando pararmos lá, senhorita. Eles têm uma coleção e tanto. Ela não sabia onde era aquele lugar, mas pelas consoantes amontoadas, imaginou que fosse na região tailena, como a maioria das cidades estão ao sul. Embora Tailena fosse quase tão fria quanto as terras geladas, as pessoas pareciam gostar de viver ali. Claro, os tailenos eram todos um pouco estranhos. Que outra palavra poderia descrever Yalb e os outros, que não vestiam camisas apesar da friagem? Tomaram cachaça demais? Não eram eles que estavam contemplando um mergulho no oceano, Shallan recordou a si mesma. Ela olhou novamente pela murada do navio, vendo as ondas quebrarem contra a concha do gentil Santide. O que era aquilo? Uma fera de grande casco, como os terríveis demônios do abismo das planícies quebradas? Será que ele era mais parecido com um peixe lá embaixo, ou seria como uma tartaruga? Os Santidin eram tão raros, e as ocasiões em que tinham sido avistados por eruditas tão infrequentes, que todas as teorias se contradiziam. Ela suspirou e abriu sua bolsa. Então começou a organizar seus papéis, a maioria dos quais eram esboços dos marinheiros em várias poses, enquanto eles tentavam manobrar as enormes velas acima, virando de bordo contra o vento. Seu pai nunca teria permitido que ela passasse o dia sentada assistindo a um bando de olhos escuros sem camisa. Como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Ela estava trabalhando em um esboço da concha do Santide quando Jasnah chegou ao convés. Como o Shallan, Jasnah trajava um ravá, um vestido vonim com um formato distinto. A barra chegava aos pés e o decote quase o queixo. Alguns dos tailenos, quando achavam que ela não estava ouvindo, haviam chamado a roupa de puritana. Shallan discordava. O ravá não era tão puritano, e sim elegante. De fato, a seda era justa em seu corpo, particularmente no busto, e o modo como os marinheiros olhavam feito tontos para Jasnah indicava que não consideravam o traje desinteressante. Jasnah era bonita. Corpo exuberante, pele bronzeada, sobrancelhas imaculadas, lábios pintados de um vermelho profundo, cabelo arrumado em uma bela trança. Embora Jasnah tivesse o dobro da idade de Shallan, sua beleza madura era algo a ser admirado, até mesmo invejado. Por que a mulher tinha que ser tão perfeita? Jasnah ignorou os olhares dos marinheiros. Não que ela deixasse de notar os homens. Jasnah notava tudo e todos. Simplesmente não parecia se importar com o que os homens pensavam dela. Não, isso não é verdade, pensou Shallan, enquanto Jasnah se aproximava. Ela não se daria ao trabalho de fazer o cabelo ou aplicar maquiagem, se não se importasse com o que pensam dela. Nisso, Jasnah era um enigma. Por um lado, ela parecia ser uma erudita preocupada somente com a própria pesquisa. Por outro, cultivava a postura e dignidade da filha de um rei, e às vezes a usava como um porrete. Aí está você, disse Jasnah, caminhando até Shallan. Respingos de água escolheram esse momento para borrifá-la. Ela franziu o senho para as gotas d'água no seu vestido de seda,
Então olhou de volta para Shallan e levantou a sobrancelha. O navio, como pode ter notado, tem 2 excelentes cabines, que aluguei para nós sem poupar despesas. Sim, mas elas ficam lá dentro, como é costumeiro. Passei a maior parte da minha vida a portas fechadas. E vai passar muito mais se deseja ser uma erudita. Shallan mordeu o lábio, esperando pela ordem para entrar. Curiosamente, a ordem não veio. Jasnah chamou o capitão Tosbeck com um gesto e ele se aproximou servilmente com o chapéu na mão. Sim, Luminosa. Eu gostaria de mais um desses assentos, pediu Jasnah, fitando a caixa de Shallan. Tosbeck mandou um dos seus homens amarrar uma segunda caixa. Enquanto aguardava que o assento estivesse pronto, Jasnah acenou para que Shallan passasse seus esboços e inspecionou o desenho do Santide. Depois olhou sobre a balaustrada do navio. Não surpreende que os marinheiros estejam fazendo tanto rebuliço. É sorte, Luminosa, disse um dos homens. É um bom presságio para a sua viagem, não acha? Aceitarei toda a sorte recebida, Nanhel Eltorv, respondeu ela. Obrigado pelo assento. O marinheiro se curvou desagitadamente antes de se afastar. A senhora acha que eles são todos supersticiosos? Disse Shallan baixinho, vendo o marinheiro se afastar. Pelo que pude observar, esses marinheiros são homens que encontraram um propósito na vida e agora tiram um prazer simples disso. Jasnah olhou para o desenho seguinte. Muitas pessoas fazem muito menos na vida. O capitão Tosbeck tem uma boa equipe. Você fez bem em indicá-lo. Shallan sorriu. A senhora não respondeu minha pergunta. Você não fez uma pergunta, devolveu Jasnah. Esses esboços são caracteristicamente habilidosos, Shallan. Mas você não devia estar lendo? Eu tive dificuldade em me concentrar. Então veio para o convés para desenhar rapazes trabalhando sem camisa. Espera que isso a ajude na sua concentração? Shallan ficou vermelho enquanto Jasnah se detinha em uma folha de papel na pilha. Shallan esperou pacientemente. Fora bem treinada nisso pelo pai. Até que Jasnah se voltou para ela. Era a imagem de Shadesmar, naturalmente. Você respeitou minha ordem de não espiar novamente esse reino? Perguntou Jasnah. Sim, Luminosa. Desenhei baseado em uma memória do meu primeiro lapso. Jasnah baixou a página. Shallan pensou ver algo na expressão da mulher mais velha. Estaria Jasnah se perguntando se podia confiar na palavra de Shallan? Suponho que seja isso que esteja te incomodando, disse Jasnah. Sim, Luminosa. Então imagino que seja melhor que eu explique o que é. Mesmo? A senhora faria isso? Não precisa ficar tão surpresa. Parece uma informação poderosa, respondeu Jasnah. A maneira como me proibiu. Deduzi que a existência desse lugar fosse segredo, ou pelo menos algo que não devia ser confiado a alguém da minha idade. Jasnah bufou. Já percebi que recusar explicar segredos a jovens só os torna mais inclinados a se meter em problemas e não menos. Sua experimentação prova que você já caiu de cabeça em tudo isso, assim como aconteceu comigo, por fim. Sei por minha própria experiência dolorosa quão perigoso Shadesmar pode ser. Se eu a deixar na ignorância, serei culpada se você morrer lá. Então a senhorita teria me explicado sobre o lugar se eu tivesse perguntado antes nesta viagem? Provavelmente não, admitiu Jasnah. Eu precisava ver quão disposta você estava a me obedecer. Desta vez. Shallan esmoreceu e suprimiu o impulso de apontar que na época em que ela era pupila estudiosa e obediente, Jasnah não divulgara nem de longe tantos segredos como agora. Então, o que é aquele lugar? Não é realmente um lugar, disse Jasnah. Não costumamos pensar em lugares. Shadesmar está aqui, ao nosso redor, agora mesmo. Todas as coisas existem lá de alguma forma, assim como todas as coisas existem aqui.
Shallan franziu o senho. Eu não. Jasna levantou um dedo para silenciá-la. Todas as coisas têm 3 componentes: a alma, o corpo e a mente. Aquele lugar que você viu, Shadesmar, é o que chamamos de reino cognitivo, o lugar da mente. Tudo que você vê ao nosso redor é um mundo físico. Você pode tocá-lo, enxergá-lo, ouvi-lo. É assim que seu corpo físico vivencia o mundo. Bem, Shadesmar é a maneira como o seu eu cognitivo, seu eu inconsciente, vivencia o mundo. Através dos seus sentidos ocultos que alcança aquele reino, você faz saltos intuitivos de lógica e também forma esperanças. É provavelmente através desses sentidos extras que você cria a arte, Shallan. A água respingou na proa do navio enquanto ele cruzava uma onda. Shallan limpou uma gota salgada do rosto, tentando absorver o que Jasna acabara de dizer. Isso quase não faz sentido algum para mim, Luminosa. Como esperado, disse Jasna. Passei 6 anos pesquisando Shadesmar e mal sei o que pensar a respeito. Terei que acompanhá-la até lá muitas vezes antes que você possa compreender, mesmo um pouco, o verdadeiro significado do lugar. Jasna fez uma careta ao pensar nisso. Shallan sempre se surpreendia ao vislumbrar emoções da mulher. Emoção era algo que inspirava simpatia, algo humano. E a imagem mental que tinha de Jasna Collin era de alguém quase divino. Pensando bem, era uma maneira estranha de considerar uma ateia convicta. Escute bem, prosseguiu Jasna. Minhas próprias palavras traem minha ignorância. Eu disse que Shadesmar não era um lugar, mas na frase seguinte digo que é. Falo em visitá-lo, embora esteja ao nosso redor. Nós simplesmente não temos a terminologia apropriada para discuti-lo. Deixe-me tentar outra tática. Jasna se levantou e Shallan apressou-se a segui-la. Elas caminharam ao longo da balaustrada do navio, sentindo o convés balançar sob seus pés. Marinheiros abriam caminho para Jasna com rápidas mesuras. Tratavam-na com tanta reverência quanto prestariam a um rei. Como ela fazia isso? Como podia controlar o que estava à sua volta sem aparentemente fazer nada? Olhe para as águas, disse Jasna, quando chegaram à proa. O que está vendo? Shallan parou ao lado da balaustrada e fitou as águas azuis que espumavam quando eram rompidas pela proa do navio. Ali na proa, ela podia ver uma profundidade nas ondas, uma vastidão insondável que se estendia não só para os lados como para baixo. Eu vejo a eternidade, respondeu Shallan. Falo como uma artista, disse Jasna. Este navio navega por profundidades desconhecidas. Por baixo dessas ondas existe um mundo agitado, frenético, invisível. Jasna inclinou-se para a frente, agarrando a balaustrada com uma mão nua e a outra velada pela manga da mão segura. Ela olhou adiante. Não para as profundezas, não para a terra distante nos horizontes a norte e a sul. Olhou para o leste, na direção das tempestades. Há um mundo inteiro, Shallan, e nossas mentes só alcançam sua superfície. Um mundo de pensamento profundo e abissal. Um mundo criado por pensamentos profundos e abissais. Quando você vê Shadesmar, adentra essas profundezas. Em certos aspectos, é um mundo alienígena para nós, mas ao mesmo tempo nós o formamos. Com alguma ajuda. Nós fizemos o quê? O que são os esprenos? Indagou Jasna. Essa pergunta pegou o Shallan desprevenida, mas àquela altura já estava acostumada com perguntas desafiadoras da parte de Jasna. Passou um tempo pensando na resposta. Ninguém sabe o que são os esprenos, respondeu Shallan. Embora muitos filósofos tenham opiniões diferentes sobre... Não, interrompeu Jasna. O que são eles? Shallan olhou para um par de esprenos de vento girando pelo ar acima. Eles pareciam pequenas fitas de luz brilhando suavemente, dançando ao redor um do outro. Eles são ideias vivas.
Jasna virou-se bruscamente para ela. O quê? Disse Shallan sobressaltada. Estou errada? Não, respondeu Jasna. Você tem razão. A mulher mais velha estreitou os olhos. Minha melhor teoria é que os Esprenos são elementos do reino cognitivo que vazaram para o mundo físico. Eles são conceitos que ganharam um fragmento de ciência, talvez devido à intervenção humana. Pense em um homem que sente raiva com frequência. Pense em como seus amigos e famílias podem começar a se referir a essa raiva como uma fera, uma coisa que o possui, algo externo a ele. Humanos personificam. Nós falamos do vento como se ele tivesse vontade própria. Esprenos são essas ideias, as ideias da experiência humana coletiva, que de algum modo ganharam vida. Shadesmar é onde isso acontece primeiro e é o lugar deles. Embora nós os tenhamos criado, eles lhe deram forma. Vivem lá, reinam lá, dentro de suas próprias cidades. Cidades? Sim, respondeu Jasna, olhando de novo para o oceano. Ela parecia apreensiva. Esprenos são barbaramente variados. Alguns são tão inteligentes como humanos e criam cidades. Outros são como peixes e simplesmente nadam nas correntes. Shallan assentiu. Embora na verdade estivesse com dificuldade para assimilar tudo aquilo, não queria que Jasna parasse de falar. Era o tipo de conhecimento de que precisava, o tipo de coisa pela qual ela ansiava. Isso tem a ver com o que a senhora descobriu? Sobre os parchemanos, os esvaziadores? Ainda não fui capaz de determinar. Os Esprenos nem sempre colaboram. Em alguns casos, eles não sabem. Em outros, não confiam em mim por causa da nossa antiga traição. Shallan franziu o senho, fitando sua professora. Que traição? Eles a mencionam, mas não dizem o que foi. Nós quebramos um juramento e os ofendemos imensamente. Acho que alguns deles morreram, embora eu não faça a ideia de como um conceito possa morrer. Jasna virou-se para Shallan com uma expressão solene. Entendo que é atordoante. Você vai ter que aprender tudo isso se deseja me ajudar. Ainda está disposta? Eu tenho escolha? Um sorriso repuxou o canto dos lábios de Jasna. Duvido muito. Você é capaz de transmutar por conta própria, sem o auxílio de um fabrial? Você é como eu. Shallan voltou a olhar para as águas. Como Jasna. O que isso significava? Por que... Ela parou, piscando. Por um momento, pensou ter visto o mesmo padrão que antes, aquele que havia feito relevos em sua folha de papel. Desta vez havia sido na água, formado de modo impossível na superfície de uma onda. Luminosa, disse ela, pousando os dedos no braço de Jasna. Pensei ter visto algo na água, agora mesmo. Um padrão de linhas retas, como um labirinto. Mostre-me onde. Estava em uma das ondas e nós já passamos. Mas acho que já a viu mais cedo, em uma das minhas páginas. Significa alguma coisa? Certamente. Preciso admitir, Shallan, que considero a coincidência do nosso encontro surpreendente. Até mesmo suspeita. Como assim? Teve o envolvimento deles, explicou Jasna. Eles trouxeram você até mim. E ainda estão te vigiando, aparentemente. Então não, Shallan. Você não tem mais escolha. Os antigos costumes estão voltando, e não vejo isso como um sinal de esperança. É um ato de autopreservação. Os Esprenos sentem perigo iminente, então voltam para nós. Nossa atenção agora deve se voltar para as planícies quebradas e para as relíquias de O Retiro. Vai levar muito tempo até que você possa voltar à sua terra natal. Shallan assentiu em silêncio. Isso preocupa você, disse Jasna. Sim, Luminosa, minha família. Shallan sentia-se uma traidora por abandonar seus irmãos, que haviam confiado nela para obter riqueza.
Ela havia escrito para eles e explicado, sem muitos detalhes, que fora obrigada a devolver o transmutador roubado e agora precisava ajudar Jasna com seu trabalho. A resposta de Balat havia sido positiva, de certo modo. Ele disse que estava feliz por pelo menos um deles ter escapado do destino que cairia sobre sua casa. Achava que o resto da família, seus 3 irmãos e a noiva de Balat, estavam condenados. Podia ter razão. Não só as dívidas do pai os esmagariam, como também havia a questão do transmutador quebrado. O grupo que o havia fornecido ao pai queria o objeto de volta. Infelizmente, Shallan estava convencida de que a busca de Jasna era de maior importância. Os esvaziadores logo voltariam. De fato, eles não eram ameaças distantes de histórias. Viviam entre os homens e havia séculos. Os gentis e silenciosos parchemanos que trabalhavam como perfeitos criados e escravos eram, na verdade, destruidores. Deter a catástrofe do retorno dos esvaziadores era um dever ainda maior do que proteger seus irmãos. Ainda era doloroso admitir isso. Jasna estudou seu rosto. Quanto à sua família, Shallan, tomei algumas atitudes. Atitudes? Disse Shallan, pegando o braço da mulher mais alta. A senhora ajudou meus irmãos? De certo modo, disse Jasna. Riqueza não resolveria de fato o problema, imagino, embora eu tenha arranjado para que um pequeno presente fosse enviado. Pelo que você disse, os problemas da sua família na verdade derivam de 2 questões. Primeiro, os sangue espectros desejam seu transmutador de volta, mas vocês o quebraram. Segundo, sua casa está sem aliados e profundamente endividada. Jasna fez surgir uma folha de papel. Estou aqui de uma conversa que tive com minha mãe via telepê nessa manhã. Shallan passou os olhos pela carta, notando a explicação de Jasna sobre o transmutador quebrado e seu pedido de auxílio. Isso acontece com mais frequência do que você pensa, replicara Navani. O defeito provavelmente tem a ver com o alinhamento dos encaixes das gemas. Traga-me o dispositivo e veremos. Minha mãe é uma renomada arte fabriana, explicou Jasna. Suspeito que ela possa consertar seu transmutador. Podemos enviá-lo para seus irmãos, que poderão devolvê-los aos proprietários. A senhora me deixaria fazer isso? Perguntou Shallan. Durante aqueles dias navegando, Shallan havia cautelosamente tentado extrair mais informações sobre a seita, esperando compreender seu pai e seus motivos. Jasna alegava saber muito pouco sobre eles, além do fato de que estavam atrás de sua pesquisa e estavam dispostos a matar para obtê-la. Não quero particularmente que eles tenham acesso a um dispositivo tão valioso, disse Jasna, mas não tenho tempo para proteger sua família diretamente neste momento. Esta é uma solução funcional, partindo do princípio que seus irmãos possam postergar por mais algum tempo. Faça com que eles digam a verdade, se necessário. Que você, sabendo que eu era uma erudita, veio ter comigo e me pediu que consertasse o transmutador. Talvez isso satisfaça por enquanto. Obrigado, Luminosa. Raios. Se eu houvesse simplesmente procurado Jasna em primeiro lugar, depois de ter sido aceita como sua pupila, quão mais fácil teria sido? Shallan olhou para o papel, notando que a conversa continuava. Quanto a outra questão, escreveu Navani, gostei muito dessa sugestão. Acredito que posso persuadir o rapaz a pelo menos considerar a ideia, já que seu caso mais recente terminou de modo bastante abrupto, como é costumeiro da parte dele, mais cedo nessa semana. O que é essa segunda parte? Indagou Shallan, levantando os olhos. Somente saciar os sangue espectros não vai salvar a sua casa, explicou Jasna. Seus débitos são altos demais, particularmente levando em conta que as ações do seu pai afastaram tantas pessoas. Assim, arranjei uma aliança poderosa para sua casa. Aliança? Como? Jasna respirou fundo. Parecia relutante em explicar. Dei os primeiros passos para arranjar seu noivado com um dos meus primos, filho do meu tio Dalinar Kholin.
O nome do rapaz é Adolin. Ele é bonito e hábil em manter conversas amigáveis. Noivado? Disse Shallan. A senhora prometeu minha mão a ele? Eu iniciei o processo, respondeu Jasna, falando com um nervosismo incomum. Embora ele às vezes careça de prudência, Adolin tem um bom coração. Tão bom quanto o do pai, que talvez seja o melhor homem que já conheci. Ele é considerado o melhor partido de Aletkar, e minha mãe há muito deseja casá-lo. Noivado, repetiu Shallan. Sim. Isso a perturba? Isso é maravilhoso, exclamou Shallan, apertando mais o braço de Jasna. Tão fácil. Se eu me casar com alguém tão poderoso? Raios. Ninguém ousara nos tocar em Jaqueved. Isso resolveria muitos dos nossos problemas. Luminosa Jasna, a senhora é genial. Jasna relaxou visivelmente. Sim, bem. Parecia uma solução possível. Mas estava me perguntando se você não se ofenderia. Raios, por que eu me ofenderia? Por causa da restrição de liberdade implícita em um casamento, disse Jasna. E, se não por isso, porque a oferta foi feita sem consultar você. Eu precisei conferir se a possibilidade estava aberta em primeiro lugar. A coisa avançou mais do que eu esperava, já que minha mãe adorou a ideia. Navani tende a ser atordoante. Shallan teve dificuldades para imaginar alguém que já a considerasse atordoante. Pai das tempestades. Estava preocupado que me ofendesse? Luminosa. Passei a vida inteira trancada na mansão do meu pai. Cresci acreditando que ele escolheria o meu marido. Mas você está livre do seu pai agora. Sim. E fui perfeitamente sábio nos relacionamentos que busquei, replicou Shallan. O primeiro homem que escolhi não era um fervoroso, não só era um fervoroso, como secretamente era um assassino. Isso não incomoda em nada? Questionou Jasna. A ideia de estar comprometida com alguém, especialmente um homem? Não é como se fosse ser vendida como escrava, respondeu Shallan rindo. Não, suponho que não. Jasna se remexeu, recuperando a compostura. Bem, informarei Navani de que você está inclinado ao noivado e que devemos celebrar um casual hoje mesmo. Um causal? Um noivado condicional? Na terminologia Vori. Ela estaria, para todos os efeitos, comprometida, mas não haveria sustentação jurídica até que o noivado oficial fosse assinado e conferido pelos fervorosos. Quanta burocracia, hein? O pai do garoto disse que não vai forçar a Dolinha a nada, explicou Jasna. Embora o rapaz esteja recentemente solteiro, já que conseguiu ofender mais uma jovem dama. Apesar disso, Dalinar prefere que vocês se conheçam pessoalmente antes que algo mais vinculatório seja acordado. Houve mudanças no clima político das Planícies Quebradas. Uma grande perda para o exército do meu tio. Outro motivo para que nos apressemos em chegar nas planícies. Adolin Collin, disse Shallan, já um tanto distraída. Um duelista e um dos melhores. E até mesmo um fractário. Então você estava prestando atenção nas suas leituras sobre meu pai e família. Eu estava. Mas já conhecia sua família antes disso. Os aletianos são o centro da sociedade. Até mesmo garotas de casas rurais conhecem os nomes dos príncipes aletianos. E ela estaria mentindo se negasse que fantasiara em conhecer um deles quando mais nova. Mas, Luminosa, tem certeza de que essa união seria sábia? Quero dizer, eu não sou uma pessoa de grande importância. Bem, sim. Talvez o mais adequado para Adolin fosse a filha de outro grão-príncipe. Contudo, parece que ele conseguiu ofender todas as mulheres de nascimento apropriado disponíveis. O rapaz é um tanto afoito nos relacionamentos, digamos. Certamente não é nada com que você não possa lidar. Pai das tempestades, disse Shallan, sentindo as pernas enfraquecerem. Ele é herdeiro de um principado. Está na linha do trono de Aletkar. É o terceiro na linha, especificou Jasna. Atrás do filho bebê do meu irmão e de Dalinar, meu tio.
Luminosa, preciso perguntar. Por que, Dolim? Por que não o filho mais jovem? Eu... Eu não tenho nada a oferecer a Adolin ou à casa. Pelo contrário, se você é o que penso que é, então será capaz de oferecer a ele algo que ninguém mais poderá. Algo mais importante do que riquezas. O que a senhora pensa que eu sou? Sussurrou Shallan, encontrando os olhos da mulher mais velha, finalmente fazendo a pergunta que não ousara até então. Neste momento, você não é nada além de uma promessa, respondeu Jasna. Uma crisálida guardando o potencial de grandeza. Outrora, quando humanos e esperanos se uniam, os resultados eram mulheres que dançavam nos céus e homens que podiam destruir pedras com um toque. Os radiantes perdidos, traidores da humanidade. Ela não conseguia absorver tudo. O noivado, Shadesmar, os esprenos e aquilo, seu misterioso destino. Ela já sabia, mas dizer em voz alta... Shallan afundou, sem se importar que o vestido ficasse molhado no convés, e se sentou com as costas contra a murada. Jasna permitiu que ela se recompusesse antes de, incrivelmente, também se sentar ao seu lado. Ela fez isso com uma graça muito superior, ajeitando o vestido sob as pernas enquanto se sentava de lado. As duas atraíram olhares dos marinheiros. Eles vão me fazer em pedaços, disse Shallan. A corte elitiana é a mais feroz do mundo. Jasna bufou. É mais bravata do que tormenta, Shallan. Eu vou treiná-la. Nunca serei como a senhora luminosa. A senhora tem poder, autoridade, riqueza. Basta ver como os marinheiros a tratam. Estou usando esse tal poder, autoridade ou riqueza neste exato momento? A senhora pagou por esta viagem. Você não pagou por várias viagens neste navio? Indagou Jasna. Eles não trataram você do mesmo modo que eu? Não. Ah, eles gostam de mim. Mas eu não tenho seu peso, Jasna. Imagino que essa não foi uma indicação em relação à minha silhueta, disse Jasna com um leve sorriso. Compreendo seu argumento, Shallan. Contudo, ele está absolutamente errado. Shallan voltou-se para ela. Jasna estava sentada no convés do navio como se estivesse em um trono, as costas eretas, cabeça levantada, com um ar de comando. Shallan estava sentada com as pernas contra o peito e os braços ao redor delas. Até a maneira como se sentavam era diferente. Ela não era nada parecida com aquela mulher. Tem um segredo que você deve aprender, criança, disse Jasna. Um segredo que é ainda mais importante do que os relacionados com Shadesmar e aos esprenos. O poder é uma ilusão da percepção. Shallan franziu o senho. Não me entenda mal, continuou Jasna. Alguns tipos de poder são reais. O poder de comandar exércitos, o poder de transmutar. Mas são utilizados muito menos do que você poderia pensar. Falando individualmente, na maioria das interações, essa coisa que chamamos de poder, autoridade, só existe se for aceita. Você disse que eu tenho riqueza. É verdade, mas você também viu que não a utilizo com frequência. Você disse que tem autoridade como a irmã de um rei. Eu tenho, e ainda assim, os homens desse navio me tratariam do mesmo jeito se eu fosse uma mendiga que os convenceu que era a irmã de um rei. Nesse caso, minha autoridade não é uma coisa real. É meramente vapor, uma ilusão. Eu posso criar essa ilusão para eles, assim como você. Não estou convencida, Luminosa. Eu sei. Se estivesse, já estaria botando em prática. Jasna se levantou, limpando a saia. Você me dirá se enxergar aquele padrão de novo? O que apareceu nas ondas? Sim, Luminosa, assentiu Shallan, distraída. Então tire o resto do dia para a sua arte. Preciso pensar sobre a melhor maneira de ensiná-la sobre Shadesmar. A mulher mais velha se afastou, acenando com a cabeça para as reverências dos marinheiros, enquanto passava rumo aos convéses inferiores. Shallan se levantou, então virou-se e agarrou a balaustrada, uma mão de cada lado do gurupés.
O oceano espalhava-se adiante dela, ondas agitadas, uma maresia fria e refrescante. Batidas rítmicas enquanto a embarcação abria caminho entre as ondas. As palavras de Jasna lutavam em sua mente como enguias celestes disputando um rato. Esprenos com cidades? Shadesmar, um reino que estava ali, mas invisível? Shallan, subitamente noiva do solteiro mais importante do mundo? Ela deixou a proa caminhando pela lateral do barco, a mão livre deslizando pela balaustrada. Como os marinheiros haviam. Eles sorriam, acenavam, gostavam dela. E Albe, que pendia preguiçosamente do cordame, chamou-a, dizendo que no próximo porto havia uma estátua que ela precisava visitar. É um pé gigante, senhorita. Só um pé. Nunca terminaram a tormentosa estátua. Nossa. Ela sorriu e continuou. Será que queria que olhassem para ela como olhavam para Jasna? Sempre com medo, sempre preocupados com a possibilidade de fazerem algo errado? Isso era poder? Quando saí de Vedenar, ela pensou, chegando ao lugar onde sua caixa fora amarrada. O capitão só me aconselhava a voltar para casa. Ele via minha missão como uma tolice. Tosbeck sempre agira como se estivesse lhe fazendo um favor em transportá-la até Jasna. Será que deveria ter passado o tempo todo sentindo que fora inconveniente por contratar a ele e sua tripulação? Sim. Ele havia oferecido um desconto devido aos negócios que fizera com seu pai no passado. Mas ainda assim ela lhe pagara. A maneira como ele a tratava provavelmente era característica dos comerciantes tailenos. Se um capitão pudesse lhe fazer se sentir um incômodo, o pagamento era melhor. Ela gostava do homem, mas o relacionamento deles deixava algo a desejar. Jasna nunca teria tolerado tal tratamento. Aquele Santida ainda nadava junto ao barco. Era como uma minúscula ilha móvel, suas costas cobertas com algas marinhas, pequenos cristais se projetando da concha. Shallan virou-se e caminhou até a popa, onde o capitão Tosbeck falava com um de seus oficiais, apontando para um mapa coberto de glifos. Ele assentiu para ela enquanto se aproximava. Só um aviso, senhorita, disse ele. Os portos logo se tornarão menos hospitaleiros. Vamos deixar os estreitos de longa fronte, contornando os limites orientais do continente, rumo à Nova Natanã. Não há nada de valor entre este ponto e as criptas rasas, e mesmo lá não é tão interessante. Não enviaria meu próprio irmão à terra sem guardas, e ele já matou 17 homens com as próprias mãos, de verdade. Compreendo, capitão, disse Shallan. E agradeço. Mudei de ideia quanto à minha decisão anterior. Preciso que o senhor pare o navio e me deixe inspecionar o espécime nadando ao nosso lado. Ele suspirou, passando os dedos ao longo de uma das sobrancelhas espetadas do mesmo jeito como os outros homens brincavam com seus bigodes. Luminosa, isso não é aconselhável. Pai das tempestades, se eu a deixasse cair no oceano, eu ficaria molhada, rebateu Shallan. É um estado que já experimentei uma ou duas vezes na vida. Não, eu simplesmente não posso permitir isso. Como disse, vamos levá-la para ver algumas conchas em... Não pode permitir? Interrompeu Shallan. Ela o fitou com o que esperava ser um olhar de perplexidade, torcendo para que ele não reparasse como estava pressionando as mãos fechadas junto ao corpo. Raios! Ela detestava confrontos. Eu não estava ciente de que havia feito uma solicitação que o senhor tem o poder de permitir ou negar, capitão. Pare o navio, me baixe até a água. Isso é uma ordem. Ela tentou falar de modo tão vigoroso quanto Jasna. Aquela mulher conseguia fazer com que parecesse mais fácil resistir a uma grande tormenta do que discordar dela. Tosbeck abriu e fechou a boca por um momento, sem emitir som algum, como se seu corpo estivesse tentando continuar a objeção anterior, mas sua mente não conseguisse acompanhar. É o meu navio, disse ele finalmente. Nada será feito com o seu navio, replicou Shallan. Vamos logo com isso, capitão. Não quero atrasar demais nossa chegada ao porto esta noite.
Ela se afastou, caminhando de volta até sua caixa, o coração acelerado, as mãos tremendo. Sentou-se, em parte para se acalmar. Tosbeck, parecendo profundamente chateado, começou a dar ordens. As velas foram baixadas. O navio desacelerou. Shallan soltou o ar, sentindo-se uma tola. E, no entanto, o que Jasna dissera havia funcionado. A maneira como Shallan agiu criou algo aos olhos de Tosbeck. Uma ilusão. Como os próprios esprenos, talvez. Fragmentos da expectativa humana, dotados de vida. O Santide desacelerou com eles. Shallan se levantou, nervosa, enquanto marinheiros se aproximavam com a corda. Eles relutantemente amarraram um laço na ponta para que ela pudesse colocar o pé, explicando depois que Shallan deveria se agarrar bem à corda enquanto era baixada. Amarraram uma segunda corda menor firmemente ao redor de sua cintura, os meios para içá-la, encharcada e humilhada, de volta ao convés. Algo inevitável aos olhos deles. Shallan tirou os sapatos, depois subiu na balaustrada, como instruído. Estava ventando tanto assim antes? Ela teve um momento de vertigem, parada ali com os dedos dos pés curvados sobre a beirada estreita por baixo das meias, o vestido flutuando ao vento. Um espreno de ventos uniu até ela, então tomou a forma de um rosto com nuvens atrás. Raios! Era melhor que aquela coisa não interferisse. Era a imaginação humana que dava aos esprenos de vento seu toque travesso? Cambaleante, ela passou o pé pelo laço da corda quando os marinheiros a baixaram. Então Yalbe entregou-lhe a máscara de que falara antes. Jasna surgiu do convés inferior, olhando ao redor com um ar confuso. Ela viu Shallan de pé sobre a balaustrada do navio e levantou uma sobrancelha. Shallan deu de ombros e depois fez um gesto para que os homens a baixassem. Ela se recusou a se sentir tola, enquanto descia lentamente até as águas e ao animal recluso balançando nas ondas. Os homens pararam a cerca de meio metro acima da água, e ela colocou a máscara, presa por correias, cobrindo a maior parte de seu rosto, incluindo o nariz. Podem baixar, gritou ela. Achava que podia sentir a relutância deles na maneira letárgica como a corda desceu. Seu pé atingiu a água e um frio cortante subiu pela sua perna. Pai das tempestades. Mas ela não mandou que eles parassem. Deixou-os baixá-la mais até que suas pernas estivessem submersas na água frígida. Sua saia inchou de maneira desagradável e Shallan teve que pisar na sua barra. Dentro do laço, para impedir que subisse até a sua cintura e flutuasse na superfície da água enquanto ela submergia. Lutou com o tecido por um momento, feliz que os homens não pudessem vê-la ruborizada. Contudo, quando ele ficou mais molhado, ficou mais fácil de controlar. Mergulhar de vestido, que doido, hein? Ela finalmente conseguiu se agachar, ainda segurando firmemente na corda, e desceu até que a água estivesse na sua cintura. Então enfiou a cabeça debaixo d'água. A luz fluía para baixo, vindo da superfície em colunas radiantes e cintilantes. Havia vida ali. Vida furiosa e espantosa. Peixes minúsculos dardejavam de um lado para outro, mordiscando a parte inferior da concha que sombreava uma criatura majestosa. Nodoso, como uma árvore antiga, com a pele coberta de sulcos e dobras. A verdadeira forma de um Santide era de uma fera com longas e pendentes gavinhas azuis, como as de uma água viva, mas muito mais espessas. Elas desapareciam nas profundezas, arrastando-se atrás do animal em um ângulo inclinado. Tá parecendo uma caravela. A fera em si era uma massa azul acinzenta debaixo da concha. Suas dobras de aparência ancestral cercavam um único grande olho do lado dela. Presumivelmente, seu par estava do outro lado. Parecia pesado, mas majestoso, com poderosas barbatanas se movendo como remadores. Um grupo de estranhos esprenos na forma de setas se movia pela água ao redor da criatura.
Cardumes passavam apressadamente ali perto, embora as profundezas parecessem vazias. A área ao redor do Santide fervilhava de vida, assim como a área sob o navio. Peixes minúsculos mordiscavam o casco da embarcação. Eles se moviam entre o Santide e o navio, às vezes sozinhos, às vezes em ondas. Era por isso que a criatura nadava junto de uma embarcação? Algo a ver com os peixes e sua relação com eles? Shannon olhou para a criatura e aquele olho, tão grande quanto a cabeça dela. Rolou na sua direção, ganhou foco e a viu. Naquele momento, Shannon não sentiu frio, não sentiu vergonha. Estava olhando para um mundo que, até onde sabia, nenhuma erudita havia visitado. Ela piscou, capturando uma lembrança da criatura, coletando-a para desenhos posteriores.